Olá pessoal, vamos começar aí mais uma transmissão aí de direito tributário, galera guerreira aí, estamos aproveitando o dia aí para estudar direito tributário, pessoal, Rita, Lindon, é isso aí pessoal aí, sempre acompanhando aí, pessoal sempre acompanhando aí as transmissões de direito tributário. Vamos aí, foco, força, Vamos aí começar um tema bem importante, Hoje a gente tratou já de um tema hiper importante, Abraço pro Acre, Sempre aí presente nas transmissões, o Lindon, Micheles, é isso aí, vamos lá. Bahia, terra do grande amigo Silvio Sandy, Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, terra aí do próximo certame de Fisco Municipal. Boa tarde aí a todos, Aparecida de Goiânia, é isso aí, Itajubá, Minas Gerais, Brasil inteiro aí presente, presente aí nas transmissões de direito tributário. Vamos clicar aí na tela, pessoal, vamos gerar os coraçõezinhos, vamos fazer os coraçõezinhos aí subir, É isso aí, Danilo de Goiânia, sempre acompanhando aí, vamos aí tratar de mais um tema aí de direito tributário. Hoje nessa transmissão, a gente, Rita, quando trava, entra e sai de novo, que aí melhora. Só peço para vocês, porque às vezes trava para um, e sai, entra e melhora. Eu vi algumas transmissões de alguns professores colocam alguma música, eu preciso aí, me programar para fazer isso, uma música interessante aí para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Uma coisa que eu peço para vocês, não, durante a transmissão não, às vezes alguma música no início da transmissão, mas vamos pensar aí, só peço para vocês compartilhem aí o máximo com seus seguidores, ajudar a divulgar aí o meu canal no YouTube. Eu acompanho o Pedro Lenz, eu assisti ele sobre estelionato aí no caso dos idosos, colocou aí uma música do Zezé de Camargo e Luciano, grande Pedro Lenza. Vamos compartilhar aí com os seus seguidores e vamos apertar aí a tela para gerar os coraçõezinhos. Eu tenho como monitorar a conexão de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos tratar hoje de um importante tema aí do direito tributário, e só peço, grande Rodrigo, sempre acompanhando aí, valeu pelo elogio, Só peço agora que eu vou começar as explicações, parem um pouco aí as mensagens, aí não trava tanto, beleza? Combinado? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente resolve no final. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aí a tratar do tema aí de direito tributário. A gente vai tratar de um importantíssimo tema que despenca em prova. É a questão da lei complementar no direito tributário. A lei complementar no direito tributário tem algumas funções. A gente vai analisar essas funções da lei complementar no direito tributário. E a gente vai começar estudando primeiramente o artigo 146, porque lá estão as principais funções da lei complementar. Lei complementar, para quem está iniciando os estudos, tem alguns que estão iniciando seus estudos em direito tributário. Qual é a diferença de lei complementar e lei ordinária? É o quórum de aprovação, A lei ordinária, que está no próprio nome, a lei comum, a lei ordinária, que é utilizada aí na grande maioria dos temas de direito tributário. A lei ordinária é aquela lei comum do dia a dia aí do direito, e ela tem um quórum simples de aprovação, não exige maioria absoluta, não exige um quórum qualificado para a aprovação dessa lei. A lei ordinária exige simplesmente uma maioria simples para a sua aprovação, já a lei complementar exige uma maioria absoluta. Então é mais difícil você aprovar uma lei complementar. Então,
tem alguns temas que são temas extremamente importantes aí no direito tributário. O legislador constituinte, né, tanto derivado quanto originário, resolveu que esse tema aqui vai ser tratado por lei complementar, é um tema reservado à lei complementar. A lei ordinária não pode tratar. Então, para essa lei que trata especificamente desse tema, tem que ser uma lei complementar, precisa de uma maioria absoluta. O principal artigo complementar aí na Constituição, aí no capítulo do Sistema Tributário Nacional, o artigo 146. Lá ele elenca alguns temas que devem ser tratados por lei complementar, e o primeiro tema, dispor sobre conflito de competência. Dispor sobre conflito de competência. Mas, professor, deixa mais claro isso daí. Como assim conflito de competência? Por exemplo, entre IPTU e ITR. A incidência do IPTU, a incidência do ITR, ambos incidem na propriedade de bem imóvel. Mas um incide na propriedade de bem imóvel localizado na zona urbana, que é o IPTU, e o ITR incide em imóveis localizados na zona rural. Mas o que é zona urbana? O que é uma urbana? O que é uma área rural? Isso é importante para eu definir a imposto ou outro. Se um imóvel, propriedade de um determinado imóvel vai incidir IPTU e ITR. Eu preciso saber qual é o conceito de uma área urbana e o conceito de uma área rural. Situando isso, eu estou dispondo o conceito de competência. Eu estou dispondo sobre conflito. Lá no CTN, que tem o status de lei complementar, o CTN ele é formalmente uma lei ordinária, aprovado lá em 1966 como uma lei ordinária, porque na época não existia nem lei complementar ainda. Mas ele foi recepcionado pela Constituição de 67, pela Constituição de 68, com o status de lei complementar, porque ele trata de temas que são reservados à lei complementar, e um deles é dispor sobre conflito de competência. Então, o CTN, no artigo 32, parágrafo 1º, ele dispõe sobre conflito de competência, conceituando, elencando os critérios para que uma área seja considerada urbana. Então, imóveis localizados em uma área que se enquadra nesse conceito de área urbana, conforme definido no CTN, vai sofrer incidência do IPTU. É o critério topográfico da incidência do IPTU. Então, dispor sobre conflito de competência é exatamente isso. É quando há esse conflito aparente de competência entre dois entes federativos em relação à tributação de um imposto ou outro. Ocorre frequentemente conflito de competência entre o ISS e o ICMS. ISS ou ICMS, quando que vai incidir o ISS ou ICMS, por exemplo, em uma operação mista? Aí a Lei Complementar 116, lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, resolve aí em relação se vai incidir ISS ou ICMS em uma operação mista. Então, e a Lei Complementar 116, é uma lei complementar aí dispondo sobre conflito de competência. Então, dispor sobre conflito de competência, um tema reservado à lei complementar. Ok? Tema reservado à lei complementar. Tema: regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Artigo 146, inciso 2. A gente tem um grande exemplo disso lá na Constituição, na imunidade das entidades educacionais e assistenciais, artigo 150, inciso 6, a linha C. Esse caso é um caso de uma imunidade condicionada. O que é uma imunidade condicionada? Para essas entidades elencadas nesse dispositivo poderem gozar da imunidade, elas precisam satisfazer requisitos previstos em lei. Mas que lei é essa? Lei complementar. Por quê? Porque a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. E se eu preciso de uma lei para regulamentar, para dispor sobre as condições de uma determinada entidade poder gozar da imunidade, essa lei tem que ser lei complementar. Mas professor, que lei é essa? O CTN.
O CTN é uma lei ordinária, formalmente ordinária e materialmente complementar. E no seu artigo 14, ela elenca as condições que as entidades educacionais, assistenciais devem satisfazer para poder gozar da imunidade. Não distribui lucro, não distribui lucro, que quer aplicar o superávit financeiro na própria entidade, não significa que a entidade não pode ter mais receita do que despesa. Mas ela não pode distribuir esse superávit financeiro, esse eventual superávit financeiro, que é a receita ser maior que a despesa, distribuir isso em forma de lucro. Aí não pode. Ela tem que aplicar esse superávit financeiro na entidade. Não aplicar recursos no exterior. Isso despesas e receitas de forma regular. Ter uma escrituração fiscal e contábil regular. Que é uma lei com status de lei complementar. A outra função, pessoal, da lei complementar no direito é estabelecer normas gerais aí em direito tributário. Primeiro, normas gerais em relação a determinar aos impostos. Por exemplo, estabelecer fato gerador, base de cálculo e contribuintes para os impostos. Aqui é só para os impostos, tá? Então, IPTU, ITR, ITBI, ITCMD, Imposto de Renda, IPI, eles têm que ter seu cálculo, seus fatos geradores, seus contribuintes fixados em uma lei nacional de normas gerais, que na sua grande maioria é o CTN. Então, você quer estudar de forma geral o imposto de renda, quer estudar de forma geral o IPTU, quer estudar de forma geral o ITBI, o ITCMD, quer estudar de forma geral o IPI, o Imposto de Importação e de Exportação, vai lá no CTN, que é uma lei de normas gerais que estabelece a base de cálculo, fato gerador e os contribuintes para esses impostos. Já o ISS e o ICMS, eles têm leis de normas gerais específicas. O ICMS tem lá a sua lei de normas gerais, lei complementar 87 de 96. E o ISS também tem uma lei complementar específica só para ele. Olha que chique, o ICMS e o ISS. Já do ISS, a lei complementar 116, que estabelece lá fato gerador, base de cálculo, contribuintes para o ISS e o ICMS lá na lei Candir, na lei complementar 87 de 96. Beleza, pessoal? Então, para os impostos, eu tenho essas leis de normas gerais que fixam de forma geral com uma forma de padronização, de harmonização do nosso sistema tributário. Então, quando um município, quando um estado, quando a própria União vai instituir, vai editar a lei instituidora desses impostos, tem que seguir essa lei de normas gerais que fixa base de cálculo, contribuintes e fato gerador dos impostos. O único imposto que não tem um estatuto nacional de normas gerais, uma lei complementar de normas gerais tratando desses temas, fato gerador em que o IPVA foi inserido no nosso ordenamento jurídico constitucional, o CTN já tinha sido editado. Então, a época lá da edição do CTN, em 1966, não existia ainda a previsão do IPVA no nosso ordenamento jurídico. O IPVA foi surgir em 1985 através de uma emenda constitucional, que alterou a Constituição de 67. Então, e até hoje, o Congresso Nacional não editou uma lei de normas gerais aí para o IPVA. Beleza, pessoal? Já um outro tema é também relativo a normas gerais do direito tributário, mas normas gerais que não é relacionado especificamente a nenhum tributo. São normas gerais, que são utilizadas
são utilizadas para tratar de qualquer tributo. Por exemplo, lançamento, crédito tributário, obrigação tributária, prescrição, decadência. Então são temas gerais que perpassam todo o direito tributário e não tratam especificamente de um determinado tributo, de um determinado imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria. São temas genéricos. São temas genéricos do direito tributário. Impostos, né, crédito tributário, lançamento tributária, função